Imagine acordar às 4 da manhã e descobrir que você não está sozinho. No silêncio mais profundo, quando o mundo dorme, existe um movimento surgindo, uma multidão invisível dobrando os joelhos. Pessoas chorando, agradecendo, clamando, renascendo. E no centro desse movimento, um homem simples, com o violão na mão, e uma fé capaz de despertar até quem já havia desistido de si mesmo. Esse homem se chama Frei Gilson. Hoje você vai entender por que milhões acordam antes do sol só para rezar com ele. Para entender o impacto espiritual de Frei Gilson, antes é preciso conhecer o menino que viveu muito antes do frade, muito antes do sacerdote, muito antes do cantor conhecido no Brasil inteiro. O nome dele é Gilson da Silva Pupo Azevedo. Nasceu em 17 de dezembro de 1986, em São Paulo. Mas seu berço não foi fácil. A família era simples, pequena, estruturada em amor, mas marcada por desafios. Os pais se separaram ainda quando ele era muito novo. E a separação de um lar, para uma criança, sempre deixa marcas. Marcas que o tempo guarda e que Deus mais tarde transforma. Gilson foi criado pela mãe e pela avó. E aqui está um ponto que muitos não sabem. Sua fé começou pelo olhar feminino. Por duas mulheres fortes. Mulheres que seguraram o fardo, que lutaram, que ensinaram, que amaram. A mãe de Gilson, mesmo sem saber, estava moldando o futuro de um sacerdote. E a avó, como tantas avós católicas do Brasil, carregava a fé como quem carrega o pão de cada dia. Mas a infância dele não foi apenas marcada pela fé. Havia também o silêncio, a timidez, a sensibilidade profunda, sinais de alguém que já tinha dentro de si uma chama que ainda não sabia nomear. Aos 9 anos, algo acontece que muda tudo. Sua mãe resolve entrar mais profundamente na igreja e o coloca na catequese. E ali, no meio de orações simples e catequistas dedicados, o pequeno Gilson começa a descobrir que existe um Deus que fala, um Deus que chama, um Deus que cura o que os adultos não conseguem explicar. Quando ele tinha 11, sua mãe começa a participar de um grupo de oração na favela de Paraisópolis. E adivinha quem ela leva? O pequeno Gilson. Esse é um dos momentos mais ignorados da história dele, mas deveria ser um dos mais lembrados. Porque ali, naquele grupo simples, naquela realidade dura, naquela comunidade carente, nasceu um sacerdote. Quando os adultos cantavam, Gilson escutava. Quando os pregadores falavam, ele absorvia. Quando as pessoas choravam, ele percebia algo maior, algo que seus olhos ainda não entendiam, mas seu coração sentia. E é ali que surge o violão. Primeiro como brincadeira, depois como curiosidade, e então como oração. Gilson começa a tocar em grupos de oração. Era tímido, mas era sensível. E toca não como quem quer palco, mas como quem quer tocar almas. Ele percebe, muito cedo, o que muitos músicos levam décadas para entender. Que a música não é apenas som, é porta. E por essa porta, Deus entra. Na adolescência, veio o que vem para todos, dúvidas, perguntas, crises silenciosas, buscas que ninguém entendia. Mas enquanto muitos jovens se perdiam, Gilson buscava mais. Buscava Deus. Buscava sentido. Buscava entender por que seu coração ardia quando estava na igreja. Em um desses momentos, em um retiro, ele sente o que mudaria sua vida para sempre. Um chamado. E chamados não explicam. Chamados se sentem. Aos 18 anos, ele deixa tudo. Deixa planos. Deixa sonhos pessoais. Deixa a estrada que parecia segura. E entra para a vida religiosa, na congregação Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo. Agora, atenção, isso muda tudo. Ele não entra para ser padre. Ele entra para ser frei. Para viver a vida comunitária, de pobreza, oração, clausura, simplicidade. Para ser frade carmelita. Muita gente não entende isso. Padre é o sacerdote ordenado. Frei é o membro de uma ordem religiosa. E Gilson era os dois. Ele era frei. E seria, mais tarde, padre. Essa união transforma a missão dele em algo único. A chama do Carmelo com o pastoreio do sacerdócio. No convento, ele aprende o que a maioria das pessoas nunca verá. A força da obediência. O silêncio que revela a alma. A oração que transforma. A renúncia que liberta. A disciplina espiritual que molda santos. Muitas vezes, quem vê Frei Gilson pregando com força, cantando com vigor, sorrindo com alegria, não imagina as noites em claro, as lágrimas escondidas, os momentos de deserto que formaram aquele homem. Porque ninguém nasce pronto. Deus trabalha no invisível. E foi no invisível do convento que Frei Gilson foi lapidado.
Depois de 9 anos de formação, disciplina e oração, chega o grande dia. 7 de dezembro de 2013. A ordenação sacerdotal. O dia em que o menino de Paraisópolis se transforma em sacerdote para sempre. Quem estava lá diz que foi impossível não chorar. Que a presença de Deus era quase palpável. Que aquilo não era apenas um rito. Era um derramamento. E assim nasce, oficialmente, o Padre Frei Gilson. Um homem de oração, música, louvor, palavra ardente. E coração totalmente entregue a Deus. Agora começa uma parte da história que praticamente todo mundo já ouviu, mas quase ninguém conhece por dentro. O Som do Monte. Não foi uma banda criada para sucesso. Não foi um projeto para vender CD. Não foi estratégia para ganhar seguidores. O Som do Monte nasceu da necessidade de evangelizar, de transformar música em cura, de fazer da melodia uma ponte entre o céu e o coração. E ali, novamente, aparece o violão. Mas agora, não mais o violão de um menino tímido, mas o violão de um homem ungido. Gilson, agora Frei Gilson, começa a compor, a escrever, a cantar. E cada letra carrega dor transformada, fé consolidada, verdade vivida, fogo do Espírito Santo. O primeiro álbum, Salvos pela Cruz, sai em 2015. A partir dali, o Brasil começa a ouvir algo diferente. Algo raro. Algo que não era apenas música cristã, era experiência espiritual. E então vem outros trabalhos. Santo Sacrifício. Redenção. Eu te levantarei. Não há mais vendaval. E tantos outros que você certamente já ouviu. Então, chega a internet, redes sociais, lives, YouTube. E aqui acontece o inesperado. Porque Frei Gilson não era um padre jovem tentando viralizar. Ele era um sacerdote contemplativo. Alguém formado no silêncio. Mas Deus tinha outro plano. Quando o mundo mergulha em crise, ansiedade, depressão, medo, solidão, ele surge nas telas, como luz. E a forma dele evangelizar é diferente. Não é agressiva. Não é superficial. Não é teológica demais. Não é emocional demais. É autêntica, humana, direta, profunda, cheia de Deus. E então algo extraordinário acontece. Se você já participou, sabe. Se não participou, prepare-se para entender. Acordar às 4 horas da manhã não é fácil. É sacrifício. É renúncia. É espiritual. Mas Frei Gilson faz isso se tornar possível. E mais, faz isso gerar cura. De madrugada, enquanto o mundo dorme, ele inicia a oração. A cada Ave Maria, milhares se unem. A cada silêncio, milhares se emocionam. A cada súplica, milhares choram. E algo sobrenatural acontece. Famílias se restauram. Depressão cede. Vícios perdem força. Pessoas afastadas voltam para Deus. Lares inteiros se ajoelham juntos. Em março de 2025, por exemplo, 1 milhão de famílias rezaram com ele ao vivo. Isso não é normal. Isso é espiritual. Isso é movimento de Deus. E tudo isso nasceu de um simples sacrifício de um frei que dizia: se é difícil para mim acordar, imagina quantas pessoas estão sofrendo sozinhas nesse horário. Deus usou o sacrifício e transformou em milagre, porque ele é verdadeiro, simples, direto, humano, real. Ele não tenta ser celebridade, não tenta parecer santo, não tenta parecer perfeito. Ele simplesmente é quem Deus o chamou para ser. E quando alguém vive sua missão, toca outras vidas. A música de Frei Gilson toca, a voz toca, a oração toca, a humildade toca, o testemunho toca, a madrugada toca, porque tudo nasce de um lugar, de um único lugar: rezar. Rezar muito, rezar sempre. Se você observar toda a pregação dele, em qualquer lugar, em qualquer live, em qualquer missa, tem um fio comum. Deus te chama, Deus te cura, Deus te busca, Deus te espera. E é por isso que milhares se emocionam quando ele fala. Porque não é ele, é Deus através dele. Muitos imaginam que pessoas consagradas vivem sem problemas. Mas não. Religiosos têm deserto. Padres têm deserto. Freis têm deserto. E Frei Gilson também tem. Ele mesmo já disse. Acordar às 4 horas da manhã era difícil. Muito difícil. Ele lutava com isso. Brigava com sono, com preguiça, com cansaço. Mas entenda. A diferença entre um santo e um comum não é a ausência de luta. É a coragem de lutar mesmo assim. É isso que inspira. É isso que fortalece.
É isso que salva almas. Muita gente pergunta, mas ele é frei ou é padre? E a resposta é, os dois. Frei é o título por pertencer à vida religiosa. Padre é o sacramento da ordem. Frei Gilson é um frade carmelita que recebeu a ordenação sacerdotal. Isso o torna um dos raros religiosos com espiritualidade profundamente contemplativa e ao mesmo tempo missionária. É essa união que faz dele único. Hoje, jovens que estavam afastados da igreja voltam por causa dele. Não por idolatria, mas porque enxergam nele alguém real. Alguém com dores como as deles. Alguém com dificuldades como as deles. Alguém que luta como eles. E o mais bonito, ele nunca aponta para si. Aponta sempre para Cristo. Não é a fama. Não são as músicas. Não são as visualizações. Não são as multidões. O maior fruto do ministério dele é vidas restauradas. Gente que voltou a rezar. Gente que voltou para a igreja. Gente que se confessou depois de anos. Gente que renunciou ao pecado. Gente que reencontrou a paz. Gente que acorda antes do sol para buscar Deus. Esse é o legado dele. E ninguém pode negar isso. Agora que você ouviu toda essa história, existe uma pergunta que precisa ser feita. O que Deus está tentando te dizer hoje através da vida de Frei Gilson? Talvez ele esteja dizendo: volta para mim. Eu ainda te amo. Acorda. Eu não desisti de você. Eu tenho mais para a sua vida. E talvez, sim, talvez você esteja ouvindo isso aqui não por acaso, mas porque Deus está te chamando de volta para o lugar onde sempre foi o seu. Se essa história tocou o seu coração, se, de alguma forma, Deus falou com você através dessa história, então eu te peço uma coisa. Não vá embora sem fazer parte dessa missão. Inscreva-se no canal agora, porque aqui você encontra força, fé, palavra, motivação espiritual, oração profunda e conteúdo que pode transformar a sua alma. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama. E nos comentários, escreva apenas uma frase: eu quero rezar mais. Que Deus te abençoe. Que Nossa Senhora te cubra com o manto. E que, assim como aconteceu com Frei Gilson, um dia, o seu sim também mude o mundo de alguém.